boa noite a você que nos acompanha. Eu tô perdido entre tantas as câmeras. Eu tô aqui, eu tô aqui, ou tô aqui. Não, eu tô aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um AltV Notícias, segunda edição. Vamos a este rápido giro de informação e de notícias sobre tudo aquilo que aconteceu e que está em destaque. A gente começa, né, com os sites. Nós vamos conferir aí os sites. Também temos a questão que chega lá dos Estados Unidos, né, com o nosso correspondente Fábio Salles. Fábio Salles falando um pouquinho mais sobre a política adotada por Donald Trump no que tange respeito a esse desarmamento, né, esse tratado nuclear que foi rompido com o Irã e que tem dado muito o que falar. Aliás, no cenário internacional a situação não está nada agradável, né? Quando nós pensamos que a situação iria ficar calma com o término daquelas discussões, né, entre Donald Trump e o líder coreano e aquelas acusações, aí depois teve um clima um pouco mais tenso com o Vladimir Putin, presidente da Rússia, e depois, né, agora temos essa questão do Irã. Gente, o que representa isso, né? Não se sabe porque, segundo declarações de Donald Trump, o rompimento desse acordo, ele se deve porque tratava-se de um acordo inócuo, segundo o próprio Donald Trump disse. Algo que foi mal feito pelo seu antecessor, né, Barack Obama, e que não era cumprido. Citou até, por exemplo, o caso das vistorias internacionais que deveriam ser feitas as fábricas, enfim, de armamentos nucleares, enriquecimento de urânio e tudo mais, né? Ele disse que não eram feitas essas vistorias, ou seja, deu ali um monte de buraco, né? E todos nós sabemos muito bem que há um outro interesse, um interesse comercial muito forte do Donald Trump, que tem tido aí uma política um tanto quanto que protecionista, né? E que tem sido criticado por isso. Agora saiu desse acordo, muitos alegam que ele tenha saído desse acordo exatamente porque não concordava mais em conceder tais benefícios ao Irã. O fato é que o Irã, né, que já tem ali o conhecimento nuclear, o próprio governo iraniano já disse que irá produzir o tal urânio enriquecido como nunca o fez, né? Isso é interessante e perigoso, sobretudo do ponto de vista do governo israelense, né? Isso certamente vai deixar aí muita gente literalmente com o cabelo em pé. Mas a gente fala sobre isso também com Fábio Salles, que traz mais informações e mais detalhes a respeito. E hoje temos a participação da Bruna falando um pouquinho de esporte, né, dos jogos que acontecem hoje, os jogos que acontecem amanhã, e falando sobre surf também, né? É a estreia da Bruna aqui no segunda edição, ela que participa conosco sempre no AltV Notícias, primeira edição, sempre das segundas, quartas e sextas, agora também marca presença no segunda edição. Tudo isso, claro, contando com a sua participação pelo Facebook, também pelo YouTube e pelo nosso site que está saindo, hein? www.altv.com.br. Eu sou o Marcel Naves e sigo nesse rápido giro de informação com você. Sérgio, podemos colocar aí o Estadão? Então vamos lá, vamos começando o giro pelo Estadão, tá aí. Dias Toffoli, né, o ministro do STF, tá ali, ó. Toffoli propõe ampliar a restrição ao foro privilegiado a todas as autoridades, tá? E em contrapartida, mais embaixo, nós temos a Câmara instala a comissão para analisar a PEC sobre a concessão do foro. Gilberto Carvalho diz que empresário emprestou o sítio a Lula. Olha, um morre e outros 3 ficam feridos após queda de helicóptero no mar, isso no Rio de Janeiro. Meirelles diz que aceita aliança com o PSDB se sigla concordar com vaga de vice. Lá pra cima nós temos lá Raquel Dodge, né? A nossa Procuradora-Geral da República pediu mais 60 dias para investigar Renan, Lúcio, Jucá, Maia e Eunício, ó, presidente do Congresso e o presidente do Senado, hein? Senhor Rodrigo Maia e o senhor Eunício de Oliveira. Ex-presidente preso, prefeito de Curitiba pede intervenção da justiça para acabar com vigília pró-Lula. E para encerrar,
Dólar chega a 13,61 com incertezas no Brasil e no exterior. Esses, meus caros, são os destaques do site do jornal Estado de São Paulo, né, que você confere muitos destaques da área política. Aliás, né, já estamos em campanha eleitoral, isso vai dar muito pano para manga. Espere só e verá. Saindo do Estadão, eu tô de olho aqui no Sérgio, hein, Sérgio? Tô de olho no você. Vamos pro G1 aí. É isso. Toffoli propõe estender restrição ao foro para todas as autoridades. Câmara também vai discutir limites para o foro. Tá? E aí tem na proposta. Ao lado, tá aqui, alívio ao produtor. Fotos mostram efeito das chuvas em área de plantação no Rio Grande do Norte. Olha que foto interessantíssima, muito legal. E aí você tem, ó, jatos de elétrons. NASA descobre como é o fenômeno que afeta aparelhos de GPS na Terra. Gente, que doideira isso, hein? Para encerrar os destaques do G1, tá ali. Dodge pede mais 60 dias para concluir casos de Eunício e Maia. Tá? Inquérito apura se eles receberam a propina da Odebrecht em troca de aprovação de MP. Polícia diz que um dos procurados nos escombros está em Minas Gerais, já foi inclusive localizado. E lá no fizinho, para acabar, apontada como cobradora, diz que não havia aluguel em prédio. Que mentira deslavada, não é mesmo? Todos nós, eu aqui, todos nós sabemos muito bem que assim a cobrança de aluguel por parte desses movimentos que se dizem favoráveis à existência de uma política habitacional. E a gente sabe que a coisa é bem diferente. Este mesmo prédio de Desabou há provas que mostram, demonstram, comprovam, reprovam o pagamento de aluguel. Só não vê quem não quer. Eu acredito e espero que as nossas autoridades ponham na cadeia os responsáveis por esta cobrança. Não é cobrança, né? Isso é um achaque, literalmente. E do Estadão eu vou rapidinho para o UOL, uol.com.br, o site da Folha de São Paulo. Toffoli propõe ampliar a restrição do foro privilegiado ao Executivo e Judiciário. Polícia localiza em Minas, sumido após desabamento. A nação continua de pé. Tá aí o líder italiano falando. Dólar fecha no maior valor em quase 2 anos. Ex-ministro diz que Lula tinha dúvidas sobre comprar sítio em Atibaia, tá? E ó, mais uma, hein? Datena afirma que pode disputar Senado após desistência de Barbosa. Muito bem, esses são os principais destaques que a gente... 2-0 para a mesa, Sérgio, 2-0. Que a gente traz para você que acompanha o AltV Notícias, segunda edição. Interessante, né? Mais uma vez nós temos... Já tivemos o Luciano Huck, agora temos o Datena, né? Eu acho isso o fim, né, da picada, né? Porque eu acredito que uma pessoa para ser política, para entrar na política, ela tem que ter algo chamado experiência política. É assim que funciona a coisa, né? Sem isso, fica muito difícil. Seguindo com a informação, podemos ir para Miami, Sérgio? Então vamos aos Estados Unidos, falando mais uma vez da política atabalhoada, eu diria, de Donald Trump. Fábio Salles, olá, Fábio Salles. Olá aos internautas telespectadores do AltV Notícias. E os países europeus estão tentando a todo custo manter o acordo firmado com o Irã em 2015. Nesta terça-feira, o presidente Donald Trump resolveu retirar os Estados Unidos deste acordo. E além da retirada, ele também voltou a impor sanções ao Irã. Estas sanções que foram impostas, elas vão passar a valer daqui a 3 e 6 meses. Mas é uma grande preocupação em relação no relacionamento do Irã com as outras nações ocidentais. A França, a Alemanha e o Reino Unido já têm reuniões marcadas com o Irã para a próxima semana. A intenção deles é garantir que o Irã continue cumprindo a sua parte no acordo. O Irã, por outro lado, ele tem uma preocupação muito grande
com essas sanções que os Estados Unidos vão impor. E a maior preocupação do Irã é com as sanções ao sistema financeiro e que isso possa vir a ter algum impacto no comércio internacional do Irã e também na economia do país de uma maneira geral. Essas medidas que foram impostas, essas sanções que foram impostas pelo governo americano, elas vão ser divulgadas ainda, né, nos próximos dias, e a gente vai atualizando essas informações para vocês. E lá do Irã, nós vamos vir para a Coreia do Norte. O secretário de Estado americano, ele já está retornando da Coreia do Norte, de uma reunião que ele teve nesta terça-feira lá na Coreia do Norte. Segundo informações do próprio presidente Trump, o secretário de Estado americano, ele já retorna com uma data e um horário e um local aonde vai haver uma reunião entre o presidente Trump e o líder da Coreia do Norte. E ele também volta com 3 americanos que haviam sido presos pelo regime norte-coreano, mas agora, com a abertura destas negociações, o regime resolveu soltar estas pessoas. Por enquanto, não há maiores detalhes sobre o local e a data do encontro entre o presidente Trump e o líder norte-coreano. Quer saber mais informações internacionais? Nos acompanhe pelo Facebook do Conexão Brasil Miami. E aqui é o Fábio Salles, direto de Miami, para os estúdios da All TV Notícias. Tenso, hein, minha gente? Tenso, muito tenso essa história do Irã, governo americano, bombas nucleares. Eu acho engraçada essa discussão em torno do armamento nuclear, né? Porque a gente sabe que as grandes potências possuem a capacidade de destruir várias vezes o mundo, né? E não é interesse de ninguém. Então fica, né, aquela situação de tensão, aquela moeda de troca, né? Hoje, o poder nuclear, o poder bélico nuclear, ele se resume a uma moeda de troca, né? Agora, resta saber se a pessoa está apta ou não a pagar esse preço, né? Olha, com certeza ainda teremos aí um novo arrefecimento, eu diria, olha só que palavra difícil, um novo capítulo desse cenário internacional. E agora vamos abrir espaço para o esporte, né? Como eu disse, a nossa querida Bruna participa todas as segundas, quartas e sextas falando de esportes, e hoje ela deixou aqui um boletinzinho gravado, dando aí o placar rapidinho dos jogos de hoje, os jogos de amanhã, e falando um pouquinho sobre um esporte muito bacana, mas de um ponto de vista preocupante, o surf. Quem traz as informações é a minha querida Bruna. Olá, Bruna, com você. Olá, Marcelo, olá, internautas. Estamos aqui numa quarta-feira conturbada aí com os jogos de futebol. Vou falar de futebol e também de surf. Futebol, que tivemos o jogo da segunda-feira. Chapecoense empatou em casa com o Paraná e segue na zona de rebaixamento. O jogo que aconteceu aí na segunda-feira, como eu falei, 1-1, Chapecoense e Paraná. Ainda falando de futebol, La Liga, jogo de hoje. Às 15 horas, Barcelona contra Vila Real, e às 16h30, Sevilha contra Real Madrid. Real Madrid aí que está sondando o nosso querido Neymar. Ouvi dizer que foram 260 milhões de euros estão sendo cogitados aí para o nosso brasileirão Neymar. Cerca de R$1 bilhão, gente. É dinheiro, né? O menino está sendo bem cotado. Neymar aí, para quem não lembra, ele está... Para quem não lembra, lógico que todo mundo lembra dele, né? Mas quem não lembra, ele está fora dos campos desde 25 de fevereiro. Machucou aí, fraturou o pé direito. E vamos ver o que vai acontecer na Copa, né? Eu sei que está sendo bem sondado e bem cotado. Jogos ainda de hoje, pela Copa do Brasil, oitavas de final. Jogo que acontecerá hoje em Belo Horizonte. América Mineiro contra Palmeiras, às 19h30. Ainda hoje, Bahia contra Vasco da Gama, 21h45, que acontecerá aí na Fonte Nova. Santos contra Luverdense, amanhã às 21h45. Hoje, desculpem, gente, já fui para amanhã, e hoje teremos jogo também do Grêmio contra Goiás às 19h30.
voltando para amanhã, né? Já que tá essa agenda hoje, amanhã, Corinthians, com a volta aí de Rodriguinho, às 19h30 amanhã, na Arena Corinthians. E Flamengo contra a Ponte Preta também amanhã. Já que eu não venho amanhã, já estou dando minhas notícias aqui, uma breve agenda de amanhã. E falando agora de surf, acho que quem está por dentro aí um pouquinho desse universo de surf, viu que o Campeonato Mundial aí de Surf, a Liga Mundial de Surf, foi suspensa em Margaret River, na Austrália, que já não é notícia nova para ninguém. E nesse final de semana passado, também foi suspenso o Campeonato Brasileiro de Surf. Então, que acontecia no Rio de Janeiro, na Praia da Barra, entre os postos 5 e 6. E assim, eu acho que até um ponto de reflexão para a gente, né? Que eu acho que as pessoas todas que prezam muito pela natureza, acho que todo mundo está super a par de tudo isso, sempre lutando por uma natureza melhor. É um ponto para a gente refletir. Acho que assim, o porto lá de Suape, de Recife, que deu aquele rebuliço todo, cada vez mais tubarão, que as pessoas não chegam nem perto ali do mar, que já tem medo, já fica esperando a barbatana aí passar. Agora também teve o acontecimento em Fernando de Noronha também, que até então os tubarões não atacavam, era tudo sob controle, você entrava, até via tubarão, mas ele não vinha porque era tudo muito balanceado, o ecossistema. E também teve ataque de tubarão esse ano, inclusive, em Fernando de Noronha. E agora teve esse probleminha também no Rio de Janeiro, aí, suspendendo o Campeonato Brasileiro de Surf. E aí eu fico com um ponto aí que já há um tempo eu estou mastigando isso, digerindo isso, que é a piscina incrível do Kelly Slater, que foi feita na Califórnia e eles estão cada vez mais sondando de fazer em outros lugares. A Liga Mundial de Surf, inclusive, comprou parte dessa piscina, virou sócio majoritário aí do Kelly Slater e estão cada vez mais querendo ampliar a piscina aí para cada vez mais lugares. Ampliar a piscina não, né? Porque a piscina já é gigante, já faz ondas de tudo quanto é lado, incrível. Mas agora eles estão querendo colocá-la em outros lugares também do mundo, inclusive está sendo cogitado aí para as Olimpíadas de Tóquio para também ter essa piscina. Então, coisa linda de Deus, vamos sair um pouquinho desse meio natural e ir para o artificial, porque eu acho que está mais seguro, inclusive, para o ecossistema e para todo mundo ficar tranquilo com ondas boas e seguro. Então é isso, minha gente. Obrigada, até sexta-feira. É isso aí, Bruna, que sempre participa segundas, quartas e sextas, agora só, né, na sexta-feira ela aparece de novo para falar de esportes. Eu quero muitíssimo agradecer a sua colaboração, a sua presença, a sua audiência, dizer a você que pode e deve sim mandar a sua sugestão, a sua reclamação, enfim. E claro, continue conosco acompanhando, na sequência você tem aí o Ter Estilo com a Natasha e com o Murilo, falando sobre muita coisa legal. E hoje tem uma surpresinha aí no Ter Estilo, hein? Beijo pra todo mundo, volto amanhã na primeira edição, a partir do 12:30. Até lá!